Boa tarde. Então, o objetivo hoje é falar um pouco para vocês sobre doenças oculares. Os que já me ouviram sabem que eu bato sempre em algumas doenças mais importantes, para que a gente tenha alguns cuidados. E ali é uma foto da Santa Casa, viu? Para quem gosta de foto, é um pedacinho do IP da Santa Casa, florido, costuma acontecer em agosto, setembro. Então, todos os médicos que têm uma origem na Santa Casa gostam de trazer nas apresentações uma foto que lembre o nosso hospital. Hoje nós vamos abordar 4 temas principais. O uso do computador e os olhos, porque cada vez mais nós usamos como lazer o computador. E aí nós vamos ver alguns cuidados que nós temos que ter ao usar o computador, para que nós não tenhamos problemas que também nós vamos ver acabam acontecendo e a gente sabe disso. Depois eu vou falar sobre a importância da proteção contra os raios ultravioleta, que é outra coisa importantíssima, que a gente não dá muita bola e que pode trazer alterações graves para os olhos. Vou falar um pouquinho sobre esse texto que vocês têm aí na mão, que são os chamados 7 pilares. São aquelas 7 coisas principais que eu acho que a gente precisa tomar cuidado com os olhos. E a importância da consulta periódica ao médico oculista após os 40 anos de idade. E nós vamos ver por que isso é importante. Hoje, no consultório, alguém lendo esse texto 7 pilares falou: poxa, doutor, o senhor acabou de me ensinar uma porção de coisas sobre o computador, e aí nos 7 pilares o senhor não pôs nada sobre o uso do computador. Eu falei, vou modificar o texto, está na hora de modificar o texto, para acrescentar nos 7 pilares, talvez pegar o 1 e 2, que trata de criança, juntar num só, e depois aproveitar naquela dos colírios aí, que não devem ser usados indiscriminadamente, e acrescentar a necessidade de usar colírio para quem usa muito tempo o computador, como nós vamos ver durante a palestra. Muito bem. O uso do computador e os olhos. Esse material que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, eu achei na internet e não consegui ver no material que eu estava lendo o crédito do autor. E é um material tão espetacularmente didático que eu também não precisava estar aqui para contar o que vocês vão ver agora aí. Mas, de qualquer maneira, vou tentar realçar alguma coisa deste texto que vocês vão ver agora. Agora, o Anderson me ensinou. Eu aperto ESC, aí eu aperto minimizar, aí eu vou nesse material que nós vamos ver agora, durante alguns minutos. E olha que bonitinho. E olha aqui, começa daí. O olho normal, numa conversa, numa apresentação, numa situação normal, pisca 22 vezes por minuto. Quando alguém lê, ou quando está fazendo um trabalho manual comum, esse número de piscadas cai aproximadamente a 15 vezes por minuto. Porém, quando se está sentado na frente do computador, os olhos piscam menos de 5 vezes por minuto. Bom, mas como é que vocês tiveram o trabalho de fazer isso? Algum maluco, e esse trabalho a gente já conhecia, antes de ler na internet, botou umas câmeras escondidas em vários ambientes e foi testar e documentou este tipo de situação. Quer dizer, então, quem está parado na frente do computador pisca só 5 vezes por minuto. Bom, doutor, e daí? E daí é o seguinte: a concentração da nossa atenção na tela faz diminuir o piscar, e isto aumenta a fadiga ocular e mental. É como se fosse aquela brincadeira de vamos ver quem pisca menos, vamos ver quem pisca primeiro. Claro, só que é permanente, é constante. Então você está permanentemente não querendo perder aquilo que está na tela. O olho cansa, porque tem que ficar focalizando sempre o tempo inteiro. É uma máquina. Só é uma máquina humana, mas é uma máquina. Tem uma lente, um zoom, uma necessidade de focalizar. E o que é muito importante, o olho sem a lubrificação do piscar,
É como um motor sem óleo. Ele começa a arranhar. Então, todos nós que moramos em São Paulo, todos aqueles que temos mais de 40 anos, todos aqueles que estamos em ambiente com ar-condicionado, especialmente numa viagem de avião, por exemplo, sabe que a lágrima evapora, a piscada começa a querer arranhar um pouco, então a gente começa a ter a sensação de um olho que parece que está com areia. Por quê? Porque a lágrima evapora. Ora, muito bem. Vejam que interessante. Já vou pulando essa aqui, que é para vocês verem uma coisa interessante. Esse camarada está com a tela do computador, a cabeça da tela acima da linha dos olhos. E nesta posição, a córnea, que é este reloginho aqui, que nós temos na frente dos olhos, transparente, através do qual nós vemos o colorido do olho, fica muito exposto. Olha aqui, olha, o olho dele está aberto. Esta zona aqui é toda umidificada pela lágrima. Ora, se eu pisco as tais 20 e tantas vezes, eu estou renovando essa lubrificação. E se eu só pisco 5 vezes por minuto, essa área que está mais exposta, a água da lágrima dessa região evapora. E aí você fica algum tempo no computador e, de repente, você fica com a impressão que está tudo meio com óleo na frente dos seus olhos. Aí você pisca, dá uma melhorada. É um pouco mais ou menos como se você estivesse andando com o carro num dia de chuva e sem o limpador de para-brisa. Tanto é que, às vezes, você só com o limpador de para-brisa ainda faz uma meleca maior ainda. Você tem que jogar uma aguinha para o limpador limpar. É um pouco mais ou menos o que a pálpebra faz quando você pisca. E se você não pisca, esta lágrima fica mais seca. Assim como teve aqueles malucos que foram examinar os olhos com câmeras escondidas, outros malucos fazem trabalhos de estatística. E a gente percebe que o olho seco, que é o que está hoje na moda em São Paulo principalmente, ele tem grupos de risco. Que eu já falei, alguns. Ter mais de 40 anos. Ser mulher, bem feito. Vocês ficam mocinha antes da gente, né? A gente fica com vergonha, porque a menininha, que era pequenininha, junto com a gente, começa a arrumar namorado, e a gente é criança ainda, vocês já são mocinhas e tal. Vocês pagam tudo depois dos 40. Vingança total. Mas, de qualquer maneira, uma destas coisas que acontecem com as mudanças de hormônio, que em vocês é mais precoce do que na gente, é que estas mudanças de hormônio são uma das causas do olho seco. Outras causas, falamos, né? O ar-condicionado, a poluição do ar, ambiente com fumaça. O pessoal das baladinhas aí, que quando chega 4 horas da manhã sai e está com os olhos assim, pode não ser só droga, às vezes o cara não consegue nem fechar porque grudou, né, de tão seco que ficou naquele ambiente de ar-condicionado e fumaça, né? Bom, vejam a diferença do que acontece com o camarada que usa o monitor. Esse aqui já começa a melhorar. Por quê? Porque o olhar de longe está passando por cima da cabeça do monitor. E olha o que acontece na prática com a pálpebra. Venha. Ó. A pálpebra fica abaixada, protegendo aquela zona que antes estava exposta, evaporando lágrima. Então, não obstante o fato de que o número de piscadas seja realmente menor, pelo menos a zona de evaporação diminuiu. E com isto você tem uma visão mais confortável. A outra coisa que é super importante, olha a diferença. A diferença fica nítida, né? O cara está com o olho totalmente aberto, a zona está totalmente exposta e aqui está praticamente fechado. Por isso é que é importante
e foi desenvolvida a tecnologia do chamado óculos progressivo ou multifocal, exatamente com a zona intermediária do óculos, que é para meia distância, mais baixa, que é para você, olhando por cima, ver por cima do computador. A tela você vê com a parte média do óculos e o texto que você precisa acompanhar com a parte baixa do óculos. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer maneira, isto é fundamental. Os amarelinhos são as coisas de destaque, né? Sempre usar os óculos, mesmo que o grau seja pouco, porque eu sempre dou também um outro exemplo. Ora, isto aqui é levinho. Só que se eu tiver que segurar aqui, daqui 10 minutos começa a doer. Daqui 15 eu já não estou aguentando mais. Daqui a pouco dá cãibra se eu tentar. Ora, a lente do olho tem que focalizar. Por menor que seja o grau, se ela estiver forçando, focalizando, sem o grau corrigido, vai estar forçando esta musculatura. Como essa musculatura é muito pequenininha, ela não dá a mesma cãibra do braço que ficou na posição errada, mas dá, por exemplo, o cansaço visual. O olho manda uma ordem para o cérebro e diz assim: este cara está me enchendo a paciência, dá um jeito nele. Aí o cérebro fala para a pálpebra: fecha. Estou com sono. Com sono. É a forma que o olho tem de se defender. Ele e o cérebro fazem aí uma dupla e faz você ficar com sono, que é para você parar de ficar fazendo aquele esforço. Então é fundamental, primeiro, que o óculos esteja correto. Segundo, a distância da tela ao monitor é mais ou menos aquela coisa que você, se colocar o braço, você consegue pôr o dedo no monitor. A distância do seu braço ao monitor é a distância adequada para você usar o seu computador. Então, ele vai estar abaixo da linha dos seus olhos e na distância do seu braço. O texto vai estar aqui. E as pessoas que vão entrar na sala, você vai olhar por cima da cabeça do monitor. Muito bem. A história da iluminação adequada para um ambiente de computação ou do computador, do uso do computador, é um pouco mais ou menos as mesmas regrinhas que a gente aprendeu, acho que até na escola primária, com relação à iluminação adequada. É assim, ó. Em relação às fontes de iluminação, janelas, lâmpadas, etc. Você tem que ter 2 cuidados. Quer ver? Acho que aqui tem bonitinho, um outro esqueminha. Isso aqui. A tela do computador não deve estar nem de costas para a janela, porque vai refletir a janela na tela, e porque a luz da janela vai bater na sua cara. E aí você vai ficar com uma tela de computador e uma luz da janela entrando pela sua cara. Ou uma luz de teto também atrás de você batendo na tela. Então você está na tela e está vendo a luz do teto na tela. Então o ideal é que nós possamos colocar a tela de tal maneira que, olha que interessante, ó. A luz do teto está aqui, a luz da janela está aqui, e a tela do computador está fora do alcance dessas 2 luzes de maneira frontal, ou de cima para baixo na fiação, e não na tela. Essa deu para entender bem? É fundamental isto. E a mesma coisa na televisão de casa. Se você deixar no sofazão, bonitão, lá no canto, a televisão, só que a televisão está de frente para a janela. Bom, eu sou neurótico, então comigo não acontece isso porque eu já não consigo nem ver a televisão. Eu vou lá, fecho a janela, põe a televisão de cabeça porque eu não consigo, me distrai. Mas é fundamental que realmente a tela, o visor do computador, como o da televisão,
estejam de forma a que não incida a luz diretamente nelas. E eu acho que cada um de vocês está pensando assim, preciso dar um jeito, lá em casa está acontecendo isso. Porque é, em geral, o que acontece. A gente adapta o computador ou a televisão ao canto que a gente tem disponível. E, de repente, esse canto que a gente tem disponível não é o mais adequado. Bom, outra coisa, e que são super importantes. E agora sim vocês vão ver. Olhos cansados, claro. Se a luz não estiver adequada, se você não estiver usando uma luz com corrente adequada, imediatamente vai aquela ordem do cérebro para o olho. Fecha, burro, fica fazendo força à toa aí. Aí você fica cansado e quer fechar os olhos. Sonolência. Visão borrada, é aquilo que eu falei, como a água da lágrima diminui, fica uma lágrima meio pastosa que você tem que estar piscando algumas vezes. A sensação de olhos secos e os olhos avermelhados. Incômodo e dor causado pela luz. Aí você está naquela sala, você sai um pouco e você não aguenta a luz do sol, a luz do farol do carro que vem em sentido contrário te deixa maluco, de desespero, a sensação de areia nos olhos. E incômodos permanentes é por causa do seguinte, é porque estas coisas passam a acontecer não como um ciclo vicioso, ou seja, eu uso mal o computador e aí eu tenho esses sintomas oculares. Eu uso o computador, tenho esse... Não é assim, não. Eu uso mal o computador e tenho esses sintomas. E por causa disso eu uso mal o computador e tenho sintoma. Quer dizer, vai aumentando cada vez mais. E se nós não dermos conta, realmente o trabalho da gente começa a ficar desgastante. Só um parentezinho. É a mesma coisa que acontece com a criança que vai para a escola. Tem um defeito visual, mas alguém falou assim, só leva no oculista depois que estiver na escola, porque esse negócio é bobagem, a criança é muito pequena e não sabe informar. Nós vamos falar disso nos 7 pilares. Não! Você vai levar o infelizinho para a escola, que não está enxergando direito, ele vai ter que forçar, pede para sentar mais na frente, assim mesmo ainda não enxerga, ou então não consegue ler muito tempo, me dá sono, aí bate no moleque, põe o moleque de castigo porque vagabundo não quer estudar. Não! Na maior parte das vezes é porque ele tem um defeito visual, ainda que pequeno, não corrigido, e, de novo, o cérebro fala para o olho, tá bom, bem, fecha que esse cara está querendo judiar de você. E a criança passa a não ter rendimento escolar, e aí vem pito da escola, da mãe, da avó, do tio, do tomador de conta, enfim. Agora, o que pode acontecer também são outros sintomas frequentes que são devidos ao mau uso do computador e que vocês vão ver por quê. A dor de cabeça, a dor cervical, as dores lombares, a mudança de humor com irritação e insônia. Claro, você está castigando o teu corpo o tempo inteiro. E essas causas estão relacionadas com fatores posturais, tanto dos olhos, que nós já vimos, como do corpo, como nós vamos ver agora. É isso aqui. Você fica sentado por muitas horas, com a perna pendurada aqui, sem mover as pernas, o sangue se acumula nas veias das pernas, braço, pescoço, dificultando a circulação do sangue. Então, a tendência destes órgãos é ficar cansado, pesado, que é o mesmo problema de uma viagem mais prolongada de avião. Lastimavelmente, a minha amiga e companheira de viagem algumas vezes, aí um casal de amigos, que é uma viajadora, não consegue ficar mais em São Paulo, né? Tem dinheiro, graças a Deus, sorte dela, viaja muito. Acabou de arrumar embolia pulmonar, porque fez um trombo e, ao sair andando depois, forte dor no pulmão, foi para o hospital, tinha um êmbolozinho que saiu da perna e foi lá para o pulmão. Então, veja bem, de tão grave que isto aqui pode chegar a ser.
Então, é fundamental alguns cuidados. Periodicamente, devemos movimentar as pernas, para que a circulação do sangue seja adequada em todo momento. Bom, então vamos unir o útil ao agradável. Cada meia hora, 40 minutos, vamos levantar, tomamos uma aguinha, tomamos um cafezinho, fazemos um xixizinho, damos um descanso para o olho também, e voltamos para o computador para ficar mais outra hora. E assim vamos levando a nossa vida diante do computador. Uma coisa fundamental, eu falo para alguns clientes assim, se você tem um marceneiro amigo, ou se você tem um pouquinho de tempo, passa pelo Largo do Aroche, entra na Avenida São João em direção à Lapa, no segundo quarteirão ali tem um prédio velho, todo pichado, mas que embaixo tem uma ótima loja de material de escritório. E esses caras têm um apoio de pé interessantíssimo, porque eles são 2 arcos e com uma argola que prende o apoio do pé. Então, você consegue apoiar nas variadas posições e mais alto, de tal sorte que você não fica com a perna pendurada, você fica com os pés apoiados naquele anteparo. Aliás, é importante, porque aí você diz assim, doutor, sabe, o senhor é um cara engraçado para chuchu, o senhor disse que o computador tem que estar nessa distância, só que eu sento na minha cadeira e o computador está aqui. E a cadeira não levanta. Como é que eu me viro? Bom, ou vai nessas lojas que eu falei, que também tem, a cadeira que levanta mais alto, ou vai também no mesmo marceneiro que pode fazer o apoio do pé e manda serrar a perna da mesa. O que você não pode fazer, com certeza, é se acomodar a esta situação. Ah, o computador está em cima, eu vou ficar só um pouco. Vai ficar um pouco coisa nenhuma. O usuário de computador aqui sabe que entra para ficar 10 minutos e quando percebe passou 1 hora. E esses são os que não jogam no computador. Os que metem um fricelzinho, uma paciência, aí fica 3, 4 horas, não percebe. A perna, sim. Mas a perna começa a amortecer também, que bom, amorteceu. Amorteceu por causa dessa porcaria. Ele corre um sério risco de realmente ver a sua saúde altamente comprometida. Quer dizer, então, precisa tomar cuidado mesmo. Isso aqui não é conversa de médico, não é conversa de usuário de computador. Agora, vejam bem. É tudo esquema. Mas, opa, volta aqui, cara. Volta. Anderson. Ó, olha o trequinho do pé aqui. Olha como isso aqui está em linha reta, ângulo reto. Tá? Olha como o tronco está sentado bonitinho e não assim. Tá? E a cabeça está com o olho olhando por cima da tela do computador. Doutor Gilmar, faz o seguinte, muda de assunto, porque eu não vou fazer nada disso aqui. Tá bom, eu mudo, não tem problema. Você vai ter dor, vai ter cansaço, eu mudo. Bom, aí vem algumas perguntas da tal história do mito ou realidade. A tela do monitor emite radiações que podem cozinhar o olho. Mentira. Mentira. Nem da televisão também. Essa distância do braço que eu falei para vocês, menos de 1/3 os raios emitidos pela televisão ou pelo monitor, por um ecrã de uma forma geral, podem ser no máximo 1 palmo. Só se enfiar a cara dentro do monitor é que você pode até levar um choque, mas de qualquer maneira, então, não é radioativo. Os fatores relacionados com a posição do corpo na frente do computador e a disposição dos olhos diante da tela é que vão levar cansaço que, como mito, dizem, não, é que o raio está tá cozinhando o olho. Não é verdade. Não é verdade. Agora, aqui é que eu acho que é o fundamental e que é onde eu vou tentar acoplar aí nesse texto que eu fiz. Eu digo que hoje em dia, em São Paulo,
é praticamente impossível você não usar um colírio hidratante. Seja porque você é mulher, seja porque você tem mais de 40 anos, seja porque você trabalha em ambiente com ar-condicionado, seja porque você trabalha em ambiente com fumaça, bom, e seja porque você anda nessa porcaria desse ar da cidade aí, pô. Nós estávamos brincando agora há pouco, né, quem estava lá fora, que falou, aqui está melhorzinho porque lá fora está ventando muito, mas essa coisa aí é uma maravilha. Você senta num banco aí na frente de um jardinzão bonito e ainda bate um ventinho. Quer dizer, então veja bem, entra no trânsito, você sente, você viaja para o interior, mesmo com o carro fechado, mesmo com aquele dispositivo que renova o ar do carro, quando você está chegando do interior em São Paulo, muda o ar dentro do carro, mesmo com o carro fechado, blindado, não tem, você sente que mudou o ar. Ora, isto tudo faz mal também. E aí acontece assim, você receita o colírio, fala, ó, tem 1,5 milhão de lágrimas artificiais. Como eu não sou pago por ninguém, eu venho aqui a convite, eu posso falar um nome de colírios. Não tenho interesse comercial em nenhum deles, mas é assim, tem uns 10 colírios de lágrima. Desde do que me parece que é o mais barato no mercado, que é o Lacre Filme. Esse parece que é o mais barato. O Hipotears, H-I-P-O-T-E-A-R-S, tears em inglês é lágrima. O Hipotears é um bom concorrente dele também num preço razoável. Bom, e aí começa a aparecer uma série de outros colírios concorrentes, já com preços um pouco maior. Tem um que é Genteal. Não é gentil, é Genteal mesmo. G-E-N-T, maiúsculo E-A-L. Tem o Optive. Tem o Sistane, S-Y. Bom, e aí vai. Hoje em dia são aproximadamente uns 15 a 20 colírios de lágrimas artificiais. Agora, a pergunta que não quer calar. E o lavolho? Lavolho nós conhecemos, fala a verdade. Cabeça branca conhece. O lavolho, ele tem até um cheirinho de água de rosa, assim. Mas ele tem um pouquinho de vasoconstritor. Assim como o Lerim, assim como o Moura Brasil, assim como o colírio azul. Então, esses colírios com vasoconstritor a gente não deve usar. Porque ele deixa o olho branquinho, mas quando acaba o efeito, aquele vaso que tinha um calibre assim, o vaso normal tem um calibre assim. Aquele vaso que fica vermelho no olho, a cara do cachaceiro, fica assim. Quando você pinga o vasoconstritor, ele fecha de novo. Só que quando passa o efeito, com o tempo, ele já não fica mais assim. Ele já fica assim. Então você vai ficando dependente do uso de colírio para tirar a cara de cachaceiro. Muito bem. Então, o ideal é que o colírio de lágrima contenha drogas. Isso também é um dos pilares aí que a gente vai falar. Olha, não trabalhe mais que 50 minutos direto. Descanse 5 a 10 minutos. Isso aqui tudo é em média. E, finalmente, se você, nessas horas de descanso do computador, olhar para longe, você vai desmobilizar aquele músculo que força para você enxergar para perto. Então, você vai dar um descanso para o olho naqueles 10 minutos que você fica sem olhar para ele. Outra coisa fundamental é regular a temperatura ambiente. E, de preferência, não pegar e não se fechar no quarto, ligar o ar-condicionado e meter o monitor na frente. Aí você fica perfeito. Você é mulher, já tem mais de 40. Aí acende um cigarrinho no quarto fechado com ar-condicionado. Aí fica perfeito. Aí fica perfeito. Aí você vai usar colírio de balde, né, no olho. Bom, mas enfim. E se sentir que a visão não está muito legal, fundamental, conversar com o seu médico oftalmologista. Bom, acabando, olha a diferença, né?
você vê um olho saudável e um olho seco? O olho seco faz aquela imagem mesmo, meio borrosa, que você precisa piscar 2, 3 vezes para conseguir enxergar. E é fundamental essa brincadeirinha que ele está fazendo aqui no material, que é pisque para lubrificar, pisque para lubrificar. Só que aí vem a segunda pergunta que não quer calar e que toda hora me fazem. Doutor, e aí, então, eu comecei a lacrimejar. Ora, como eu lacrimejo, eu não preciso de colírio. A lágrima já umedece meus olhos. Perfeito. Esta lágrima que está lacrimejando não tem mais a composição normal. E é por isso que o aparelho lacrimal começa a produzir em excesso para ver se consegue compensar esta história, porque a lágrima tem gordura, a lágrima tem células, a lágrima tem enzimas, etc. e tal. Então, a grande vantagem de se usar programadamente estes colírios umidificantes, aí que eu lembrei alguns nomes, é exatamente com a ideia de que este líquido que você está colocando faça as vezes de uma lágrima normal, até para tentar ver se a lágrima começa a se recompor e volta a funcionar normalmente. Esta é a ideia. E se não voltar a funcionar normalmente, pelo menos aqueles colírios são bem indicados para tentar manter o olho úmido. Bom, com os nossos agradecimentos a esse autor desconhecido que nós não sabemos quem é, vamos voltar para a nossa apresentação de hoje. Então, agora, segundo o Anderson, eu tenho que ir num trequinho. Ah, aqui. Anderson, você está vendo que eu vou. Ih. Não. Tem a telona, isso. Muito bem. Nós vamos para o segundo assunto que eu tinha combinado de conversar com vocês, que é a importância da proteção contra os raios ultravioletas. Então, é assim. O Sol manda em direção à Terra 3 grupos de radiação. A que nós conhecemos é a luz visível. A luz visível capaz de mostrar que a minha amiga está de abóbora, o meu amigo está de amarelo, que eu estou de avental branco, e assim vai. Que é este pedaço das radiações aqui. A explicação física, teórica, é um pouco mais complicada. Na verdade, ela não manda essas cores. São os tecidos e os materiais que transformam a radiação na cor azul, na cor preta ou na cor vermelha. Mas isso não interessa para a gente. O que interessa para hoje é: o Sol manda 3 tipos de radiação. Estas radiações, esquece. Você pega um rádio e você pode ouvir o rádio baixinho e alto. Esse baixinho e alto são as cores correspondentes às cores visíveis quando as ondas são luminosas. Quando as ondas são sonoras, você tem baixinho e tem alto. Muito bem. Vocês devem ter já lido em algum lugar, em romances ou sei lá, e até em quem já estudou propaganda subliminar, de que existem sons que são emitidos abaixo da nossa frequência auditiva e que passam mensagens sem que a gente perceba. Isto hoje é extremamente usado no sistema de competição de propaganda. É terrível eles colocarem estas coisas e a gente... Mensagens, inclusive se mandava na época da guerra e em épocas de dominação de ditaduras, mensagens subliminares que você não percebe e estão pondo na tua cabeça coisa. Bom, e, por outro lado, tem os carinha da discoteca, né? Que
Um é abaixo do som. Mas olha, veja que coisa gozada. Quem foi batizar essas coisas, batizou errado. Porque se você tem de 400 unidades a 700 unidades o espectro normal da luz, abaixo de 400 é que tinha que ser infra. Então, esses nomes tinham que se chamar. Se as ondas se distribuem assim, o infravermelho devia chamar supravermelho. Bom, mas também estou sendo muito chato, vamos ficar no assunto que interessa. Seria infravioleta e supravermelho, mas não é assim que chama, é infravermelho e ultravioleta. Agora, vocês querem ver como você sabe o que é o infravermelho? É o raio, é a onda que trabalha no micro-ondas. Ou então, é aquela onda que quando você está na praia, queima a pele, que fica vermelha, que dá aquele bruto calor, e aí você quer ir para a sombra. Quando você se expõe à luz do sol, embora você não veja o infravermelho, você sente o infravermelho, porque é aquele que queima, aquele que arde. Então você sombra e se protege. Coitadinho, é tão imbecil que não percebe que a gente percebe. O maldito, o bandido, o filho da mãe e outras coisas parecidas, é esse aqui. Sabe por quê? Quietinho. Não causa nenhum problema. Bom, se ele não causa problema nenhum, então tá bom. Ele não causa nenhum problema que a gente perceba de imediato. É este sem vergonha que mexe com a composição das células do organismo de tal forma que elas se degeneram. Então, quando você vai no dermatologista porque apareceu uma pinta que você está assustado, a senhora vai muito no sol. Deixa eu ver a sua mão. Olha, a senhora está cheia de manchinha na mão. Olha, a senhora está cheia de pinta no corpo. A senhora toma muito sol. Desde criança eu ia na praia, eu botava lá. Antigamente a gente passava cada coisa, não? Agora tem os protetores melhor. E ficava lá no sol tostando, como eu vejo algumas pessoas fazendo até hoje. E este cara, este ultravioleta aqui, vai degenerando as células. Com duas gravidades. O efeito a longo prazo é cumulativo. Ele degenera um pouco hoje, e amanhã ele degenera mais um pouco em cima daquele pouco inicial. E na próxima vez ele degenera mais um pouco em cima do pouco do pouco. E esse pouco do pouco e o pouco não somem. Então a degeneração vai ficando cada vez mais séria, ao ponto de provocar o câncer de pele, por exemplo. Ora, e afinal, doutor, o senhor tá bom, falou do câncer de pele, e daí? E daí é o seguinte, estas são as degenerações mais comuns. Isso aqui, talvez quem lembrar do Romário, do Vanderlei Luxemburgo, lembra que tem aquela pelinha no canto do olho, que alguns pensam que isso aqui que é a catarata. Não, isso aqui é fora do olho, é aqui fora. E é o pterígio, pterigon. Em grego é asa. E veja que ele tem uma forma de uma asa mesmo, tá vendo? E ele vai subindo e pode até cobrir o olho, se você não cuidar dele. Então, esta é uma degeneração. Eventualmente a mais feia, até porque é a que a gente vê. Mas não é tão grave, porque você faz uma cirurgiazinha plástica de pele, descola aquela pele, limpa, emenda 2 pedacinhos de pele normal ali e está resolvido o problema. O primeiro problema que complica é a tal da catarata, porque a catarata compromete, atrás da menina do olho, a lente do olho, que nasceu transparente e incolor. Daí os antigos chamavam de cristalino. Hoje em dia, na área médica, mudou-se a nomenclatura deste órgãozinho para lente do olho. Tem lógica, né? Mas
Tinha lógica também a história do cristalino, porque ele era transparente e incolor. Com o passar dos anos, ele vai ficando amarelo, amarronzado e vai podendo ter pontos de opacificação. E esta é uma degeneração que tem vários fatores de influência. Como o olho seco tinha, também a catarata tem. O mais importante é a exposição ao raio ultravioleta, genética, história familiar, diabetes. Então, todos estes fatores, trauma, são fatores. Bom, e pode ser congênita por hereditariedade mesmo também. Composição hereditária, a criança já pode nascer com a chamada catarata congênita. E o que é o mais triste agora para nós da cabeça branca aqui, viu? Até porque agora já não tem mais o que fazer. O que estava feito, o raio ultravioleta já fez. Que é o que se chama de degeneração macular relacionada à idade. Pelo menos os caras da nomenclatura aí melhoraram, né? Porque até algum tempo atrás isso era chamava degeneração senil. Senil avó, pô, o avô, sei lá. Enfim, de qualquer maneira, mudaram o nome para mais elegante. Assim como esse tecido é externo ao olho, esse tecido é interno, mas é mais próximo. A degeneração macular é na retina, que é o filme que está lá no fundo do olho. E que, por conta deste maldito ultravioleta, foi degenerando, 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 e continua degenerando. E cada vez que você vai para o sol e toma o raio ultravioleta, ele vai degenerando mais um pouquinho. O trágico, irreversivelmente. Irreversivelmente. Mais trágico, silenciosamente. Um belo dia você fala, que gozada, eu não estou enxergando legal. Chega lá no médico. Aí chega lá e você já tem uma degeneração macular irreversível, por enquanto. E que não tem o que fazer? Tem. Tem umas medicações novas que estão entrando aí na praça agora, que você consegue, se não consegue melhorar a visão, pelo menos ele parece que mantém a retina mais resistente à evolução dessa degeneração. Provavelmente no futuro nós teremos o transplante de retina, né? Pega uma retina nova, consegue pôr no lugar e ela consegue enxergar. Porque tirar uma retina e botar no lugar já estão fazendo há muito tempo. O duro é fazer ela enxergar. Hoje já tem até o chip para o cego, que você põe o chip eletrônico, e que deve ser uma coisa maravilhosa. Você imagina que você fecha os olhos um minuto e você está vendo que o ambiente está com a luz acesa, porque você está percebendo a luminosidade do ambiente. Se você puser a mão, aí fica mais escuro. Se puser um tampão preto, mais ainda. Imagine o cara que viveu assim a vida inteira e, de repente, ele tem um chip que faz ele ver luz. Não vê imagem, mas vê luz. Vê eventualmente movimento. Bom, deve ser a glória, mas eu não queria essa glória para mim. Então, a degeneração macular relacionada à idade é o aspecto mais importante para que nós tomemos estas providências na vida. O dermatologista fala todo dia no rádio e na televisão, aí você vai para a praia, parece um fantasma, tudo branco, né? Enche a cara de coisa branca, papel. As crianças, então, parece tudo molequinho feito de açúcar, né? Porque isso é tudo de branquinho. Bom, fique na sombra. Agora, como é que vai fazer o diabo de 3 anos de idade ficar na sombra? Não vai ficar, vai querer brincar lá no sol, na beira d'água. Bom, boné com pala larga ou longa. E cada vez mais você está vendo na praia agora os caras com aquele chapéu de americanão, né? Ou com um Panamá maior, ou com um chapéu dos caras do deserto, com aba e com não sei o quê. Por quê? Porque protege, dá mais sombra para que o raio ultravioleta não chegue lá dentro do olho. Óculos com absorção ultravioleta é outra coisa super importante. E não precisa ser óculos escuros. Estes meus óculos, que são incolores, pelo menos aqui no escuro,
eles são de uma composição capaz de absorver ultravioleta. Então, é fundamental que vocês tenham um óculos e que saibam que este óculos tem absorção ultravioleta. A questão dos óculos de camelô. Ah, não compra óculos de camelô porque não absorve ultravioleta. Mentira. Mentira. Absorve ultravioleta. Doutor, mas eu ouço todo dia que não absorve. Absorve. Vai lá na clínica, leva o seu lá que eu tenho um medidor de absorção de ultravioleta, você vai ver que não tem jeito, absorve. Porém, com muita frequência, a lente deles não tem a mesma qualidade de curvatura. Aí você vai estar usando um óculos que, ao invés de te corrigir a visão, está te prejudicando a visão. Este é o grande problema do óculos do camelô. E a segunda coisa é que o camelô, em geral, bota numa bancada, tomando sol direto, e essa lente deforma um pouquinho. Este é o grande galho, mas a absorção de ultravioleta tem. E querem ver uma surpresa? Cada vez mais vocês vão ver os médicos receitando óculos multifocais, né, que servem longe, meia distância e perto, e, ao mesmo tempo, óculos que mudam a pigmentação se estiverem no escuro ou no sol, que são os transitions, que vocês veem a propaganda hoje na televisão, né? Os bonitão saindo do buraco do metrô, e na hora que toma a luz do sol, o óculos escurece. Perfeito. Não escurece dentro do automóvel. Por quê? Porque o vidro do automóvel, mesmo sem insufilme, absorve o raio ultravioleta. De tal sorte que não consegue deflagrar o sistema químico destas lentes transitions. Então, você tem um belíssimo de um óculos, caro para burro, e depois tem um óculos escuro que você usa no carro para dirigir, especialmente em estrada, e principalmente quando tem um Gol na sua frente, que a luz bate lá, vem direto nos olhos da gente, parece que é automático, né? Algumas marcas de carro têm inclinação do vidro traseiro, de maneira que quando o sol bate, vem direto na gente. Bom, e isto aqui é que seria o ideal. Óculos para criança, luxo ou segurança? Acompanhe comigo o seguinte raciocínio. O tal cristalino, quando a gente nasce, é incolor e transparente. Como eu falei, à medida que nós vamos envelhecendo, ele vai ficando amarelo amarronzado. É como se nós tivéssemos um óculos escuros dentro do olho. Ora, então quem é que mais precisa de proteção contra raio ultravioleta? São os carinhas pequenininhos que têm o cristalino sem nenhuma proteção. Bom, aí vem aquela perguntinha assim, principalmente das avós, né? Doutor, o senhor vai ficar tomando conta do meu filho para convencer ele que tem que ficar de óculos escuros? Não. Mas também não vou ter peso de consciência pelos seus filhos. Então é assim. Seduza a criança. Você quer ir passar o fim de semana? Quer ir na praia? Quer ir na piscina? Quer brincar? Então você vai como um artista. Você vai que nem artista de cinema. Mostra um monte daquelas fotografias do caras, etc. Os caras tudo de óculos escuros. Enfia óculos escuros e é uma coisa surpreendente. O número de crianças que você vê hoje na praia com óculos escuros é espetacular. Aumentou assim, você não precisa fazer trabalho, você bate o olho e você vê que hoje está cheio de crianças usando óculos escuros. A coisa que me dá mais dor no peito é quando eu vejo assim, papai, a criança, a mamãe. O papai e a mamãe bonitões, com aquele óculos, deve ser de grife, né? Tudo bonitão, papapá, e a criança sem óculos escuros. Filha da mãe, por esse cara que precisa usar óculos escuros, você já está burro, velho, se ficar mais ou menos azarado, o seu cristalino, depois a gente vê. Agora, o coitadinho é que está fritando o olho dele lá no sol. Bom, mas enfim. E é gozado, porque eu vi esse slide, eu trouxe da internet, eu também achei o máximo. Mas não foi o máximo. O máximo é que eu já vi 2 cachorros andando de óculos escuros. Quer dizer, deve estar pegando a ideia. Cachorro tem muita catarata, isso aí quem tem criação sabe disso. Mas é problema também metabólico. Mas certamente, eles estão vendo muito no sol,
Provavelmente o cristalino deles também vai de embrulho. Muito bem. E agora, a importância da consulta após os 40 anos de idade. Ó, você já está fazendo cara feia desde a primeira vez que eu falei do óculos progressivos. Óculos progressivos, glaucoma e diabetes. Olha aqui. Óculos progressivos são uma das grandes invenções tecnológicas do mundo. Só que existem regras para um óculos multifocal. Primeiro, quase todos nós somos assimétricos. Nós temos uma cara, uma face de tamanho diferente da outra. Então, esta distância entre a base do nariz e a pupila, em geral, é diferente de um olho para o outro. Como eu tenho cara grande e meus olhos são muito separados, vocês provavelmente não percebam. Mas eu tenho 2 milímetros de diferença entre uma pupila e a outra. Ora, se a base da lente é o centro da lente, o centro óptico da lente, não for feito com as distâncias equivalentes, já vai dar um primeiro desconforto. Se um olho for, além disso, mais alto que o outro, por menos que seja 2, 3 milímetros, é mais uma zona de desconforto. Uma coisa que, lastimavelmente, pouco óptico sabe, quem não sabe é o balconista, e poucos médicos também dão importância para isso, é esta coisa deste ângulo aqui. Este ângulo entre a haste e a lente, que tem um nome feio, ângulo pantoscópico, para cada um é diferente do outro. Então, você quer ver uma coisa? Você imagine que você ponha um óculos multifocal, onde a parte de baixo é a lente de aumento, que você usa para ver o texto. E ele não tenha o ângulo certo. Conclusão, o chão vem na tua cara, você tropeça. Se tiver com o ângulo correto, não tem chão. O chão deveria estar aqui, mas aqui está meu peito, minha barriga, que está grande. Agora, o chão não, o chão está limpo. E que é um segredo que pouca gente sabe. Ah, mas sabe o que acontece com o óculos multifocal, doutor? Eu vou lá na prateleira, ou vou lá no armário da cozinha, e eu quero ver o chazinho que eu quero escolher e eu não consigo ler. Claro. Você chegou aqui perto, o chá está aqui. Essa aqui é a visão de longe, você não consegue ver mesmo. Ou você vai subir na escadinha, ou você vai levantar um pouquinho o óculos. Ah, bom, agora eu vejo. Claro. É uma letrinha pequenininha, mas isso é uma situação rara. A situação mais comum de queixa do multifocal é esta. Liguei a televisão, que está na altura certa. Legal. E aí eu começo a ficar cansado e a visão ficou embaçada. Claro. Entrou a lente de perto ou a lente de visão intermediária na visão de longe. Bom, aí tem 2 soluções práticas. Ou você, nessa hora, vai ter uma almofadinha para botar aqui, para você ficar na posição correta, ou você vai trocar, vai fazer um truque que, se contar que foi eu que falei, eu vou falar, vocês são os mentirosos, não está gravado? Ah, tá. Bom, quer fazer isso aqui, né? Claro. Na hora que você conversar, acho que eu vou dormir. Embaçou a televisão. Pumba, põe aqui, porque aí a visão cai aqui de novo. Bom, resumo da ópera. Eu tenho 72 anos de idade. Eu continuo jogando tênis e jogo tênis de multifocal. Portanto, se você falar que você não gosta de multifocal, nós vamos brigar depois. Depois, agora não. Tá? Então, é isso aí. Quem joga tênis de óculos, tem que ter um óculos que enxerga o chão, porque senão está estrupiado, todo arrebentado. Não vai me mandar mostrar o joelho aqui, né? Você cai e não conta para ninguém. Bom, é fundamental que a confecção do óculos, a receita tem que estar com o grau certo. A confecção do óculos tem que ter esses cuidados todos de alturas e distâncias e inclinação, e o uso adequado, que foi um pouco o que eu falei da história da prateleira e da televisão. Para terminar, falta pouco. Glaucoma. No passado, a gente tinha a ideia de que era assim, é a pressão alta do olho. E o que é a pressão alta do olho?
O olho tem uma torneirinha que produz um líquido que circula dentro do olho. E tem um ralo por onde essa aguinha escoa. Se o ralo estiver fechadinho, se a produção de líquido for muito grande, aumenta a pressão lá dentro do olho. E essa pressão aumentada do olho começa a provocar umas lesões aqui no nervo óptico. A gente acha que tem mais uma imagem daqui a pouco. E essa pressão vai cavando o nervo óptico e a gente acaba cego. É outra maldita doença que é silenciosa. Por isso, a importância da consulta depois dos 40 anos. Porque o médico oftalmologista, e isto vocês têm que cobrar do cara na hora que vocês estiverem na consulta. Doutor, o senhor mediu a pressão do meu olho? O senhor fez o fundo de olho? Que é onde ele vai ver se existem suspeitas de glaucoma. Muito bem. Os maiores de 40 anos que não têm os sinais ou sintomas devem ir ao oculista ainda assim cada ano e meio. Porque essas alterações nunca se dão da noite para o dia, raramente se dão da noite para o dia, elas se dão a médio prazo. Então, se você vai ao oculista cada ano e meio, mais ou menos, você tem segurança de que o seu fundo de olho foi visto e a sua pressão ocular foi medida. Agora, esta veja só uma coisa, só voltando ali no glaucoma. Está vendo? Isso aqui é o nervo óptico na imagem do fundo de olho. Vejam que ele tem essa zona mais clarinha. Isto aqui não é propriamente glaucoma, mas é aqui que a imagem está com pouco contraste, essa marca branca está maior. Isto o médico oftalmologista consegue examinar fazendo o exame de fundo de olho. Agora, esta aqui é um problemaço. Veja que vocês têm aqui uma retina, que é esta tela rosada de aparência normal, que é o que forra o olho por dentro. Vejam que naquela imagem vocês veem um monte de zonas brancas. Porque, no caso do diabetes, nós sabemos que a consistência dos vasos sanguíneos fica mais frágil. Tanto é que as consequências mais graves do diabetes, além da eventual cegueira, é as questões das pontas dos dedos, especialmente dos dedos do pé. Quando alguém tem uma moléstia diabética grave, a gente conhece e sabe de vários casos. Amputa um dedo, amputa 2 dedos, amputa o pé, amputa a perna. Eu conheço, lastimavelmente, um caso que amputou as 2 coxas. Ele vive numa cadeira de roda, anda com as 2 mãos, é um cara numa cabeça espetacular, continua trabalhando, formou os filhos, um cara sensacional, mas que não teve o cuidado que tinha que ter tido com a diabetes dele. Então é o seguinte, o que acontece é, você tem microhemorragias e no lugar das microhemorragias, depois começam a aparecer estas cicatrizes, estas inflamações. E que vão levar, se não forem cuidados, simplesmente a cegueira, mais nada, não acontece mais nada. Só fica cego. E podem, eventualmente, trazer um episódio como de um vaso que teve uma brutal hemorragia, e é gozado. Às vezes, esse da brutal hemorragia não é tão importante, porque essa hemorragia absorve e não foi num lugar importante. O pior é quando essas hemorragias são perto do ponto da tal mácula que nós já tínhamos visto na degeneração macular senil, e que tem o tamanho, surpresa, de uma cabeça de alfinete. Se você tem o azarado, de fazer a Mega Sena ao contrário, e ter uma hemorragia na zona da mácula, babau, uma só chega para acabar com a sua visão. Então, é um negócio complicado. Agora, é o seguinte, antes dos 7 pilares que vocês têm aí, esse slide é só para lembrar esse texto que vocês vão levar para casa. A coisa mais comum, e eu vou contar para vocês, 2 episódios, um antigo e um recente. O antigo,
Nossa, como eu estou falando hoje. O antigo, o meu primo, clínico geral, de uma enorme clientela, me manda com um bilhete. Vilmar, por favor, não estou conseguindo fazer o fundo de olho desse cliente, porque ele é um clínico geral que faz fundo de olho. Nossa, precisei dilatar assim mesmo para ver transtorno, fotografei, que nem aquela fotografia que vocês viram ali. Impossível. Aí voltei com o cara, sentamos de novo, falei, olha, você tem uma retinopatia diabética seríssima. Como ele não enxerga legal, ele estava com a mulher, os dois enormes, dois grandões. A mulher enorme fala assim, doutor, eu estou quieto aqui, mas eu não vou aguentar mais. É o seguinte, esse camarada sabe que é diabético, doutor, meu primo, já falou várias vezes para ele que ele não pode comer doce, e ele come doce demais, doutor. A glicemia dele, normal é 400. Nós sabemos que é até 99, 100, vai, 100, redondo para ficar mais fácil. E sabe o que acontece, doutor? Aconteceu ontem. Você vai falar, sua filha da mãe, vai falar? Vou. Eu ontem briguei com ele, porque ele estava comendo pêssego em calda. Mas sabe como, doutor? Ele estava com a lata aberta, punha um inteiro, comia, engolia e pegava outro. Aí eu falei para ele que eu ia contar isso aqui para o senhor. Sabe o que ele fez? Acabou aquela lata e ele abriu outra. Bom, aí eu falei, bom, aqui eu estou pisando em zona perigosa, terreno minado. Amigo, olha, vou ligar para o seu médico, dizendo que ele precisa, de qualquer maneira, fazer uma cirurgia plástica em você, que é costurar a sua boca, porque você está se matando e a gente não quer ser cúmplice. Em todo caso, vou te encaminhar para um outro oftalmologista, agora especialista em retina, para ver se ele consegue recuperar alguma coisa dessa sua visão, o que eu acho improvável. Primeiro caso. Segundo caso. Como eu disse para vocês agora há pouco, eu continuo fazendo esporte. Há uns 15 anos, mais ou menos, um amigo que jogava comigo foi me procurar, estava com catarata. Primeiro um olho, depois outro olho, diabético. Diabético controlado, porém um executivo de multinacional que viaja muito e que tem que ir a muito evento de almoço, jantar, etc. e tal, e que era gordinho até que pegou uma diabetes, ficou magrinho, em tratamento, mas fez as duas cataratas. Esperamos as duas cataratas. Muito bem, ele continuou jogando, etc. e tal, e há uns 4 anos ele sumiu da minha vida. Não foi nem mais jogar e também não apareceu mais no consultório. Esteve lá 15 dias atrás. Pô, Vilmar, tô voltando, tô tentando dar um jeito de voltar para jogar, papapá, tô legal. Pô, você tá bem, tá magrinho, tá beleza. Ele falou, mas você sabe o que acontece, Vilmar? Eu tô um pouco assustado, porque assim, desses últimos anos que eu não vim conversar com você, para você ter ideia, 4 últimos meses do ano passado, a minha glicemia estava 420. Eu meço em casa, mas não consegui fazer regime, não teve jeito mesmo. E só agora no começo do ano que eu voltei no médico, o médico queria me matar. Bom, e agora eu estou conseguindo controlar em torno de 180. Pô, legal, tudo bem, quer dizer, já melhorou, mas precisa descer e tal. Bom, e daí? Veio aqui, tá bem? Tá tudo bem? Não, Vilmar. A visão do meu olho caiu barbaridade. Bom, eu estou sabendo que catarata não é, porque as cirurgias estavam lá bonitinhas, nunca tinha tido problema. Aí falei para ele, cara, eu espero que não seja o que eu estou pensando, mas vamos lá. Chamei a secretária, falei, leva na sala de espera, abre o olhinho dele, fotografa a retina dele. Alguns conhecem a minha secretária, é uma moça preta, muito bonita, grandona. Ela abriu a porta do consultório e fez assim. Eu estava atendendo um cliente aqui, e ela abriu a porta do consultório lá e fez assim. O que foi? Ela falou, doutor, o senhor podia dar uma olhadinha lá na tela que o exame está pronto? Eu saí de lá,
A vontade que eu tinha era de matar o cara, pô. Um olho cego. E o outro com 20% de visão. Estas coisas que eu mostrei para vocês aqui, tomada do olho inteiro. Especialmente na zona de visão, ele tinha o que se chama de uma estrela macular, que forma um desenho de uma estrela mesmo, ali acabou. Bom, aí eu tive que chamar o cara. Depois assim, ó, seu caso é muito grave, eu vou te encaminhar para os melhores retinólogos que eu conheço aí, para ver se faz uma aplicação em laser, que é uma grade que eles colocam no olho para fazer as várias aplicações. E você, se acreditar em alguma coisa em cima, reza um pouco também, porque vai ajudar, porque a coisa está brava, hein? Então, vem cá, peguei ele pela mão, levei lá para a minha secretária e falei, liga para o consultório do doutor fulano. E marquei, eu fiz marcar na hora. Já sabendo que um olho acabou. Vê o que é que salva do outro. Amigos, eu me atrasei muito. Eu tinha me proposto a ler junto com vocês um pouquinho destes 7 pilares, que são as coisas que... Doutor, fala as coisas mais importantes que o senhor viu na sua carreira e que o senhor acha que a gente tem que fazer. E vocês vão ver depois em detalhe, que é levar crianças logo cedo ao médico, tem uma razão de ser, que vai estar escrita aí, vocês vão ver, existem pequenos problemas que a gente não percebe e que inibem a visão da criança, e quando você chega a levar na época da escola, já não tem mais o que fazer. Insisto com a ideia dos colírios, que não devem ter vasoconstritores, cortisona e antibiótico. Quem já me ouviu alguma vez, lembra que eu conto a história do menino, né, que era o rei da balada, e que aprendeu com um amigo dele que tinha um colírio que ele pingava para chegar em casa de olho branco, para a mãe não encher o saco, como ele dizia, e os colegas, companheiros de trabalho, não diziam que ele estava puxando fumo. Então ele, pingava o colírio, olhinho branco, belezinha, de cortisona. 22 anos de idade, um olho cego e o outro com qualquer coisa parecida com 40%, 50% de visão, quando eu examinei pela primeira vez. Colírio de cortisona, que é o que se chama de faca de 2 gumes, porque deixa branquinho, bonitinho, maravilhoso e lindo. E dentro está subindo a pressão a níveis bárbaros e danando com o nervo óptico, quando você vai ver, já não tem mais o que fazer. A outra coisa, bom, agora eu juro que eu não falo mais nada, chega. Ó, o raio ultravioleta, que vocês já tiveram aí uma conversa, óculos comprados sem receita médica e lentes de contato. Tá bom, vou falar só 2 coisas e acabou. E, de novo, a semana passada, eu tive, de novo, a menininha que dorme com a lente de contato. A córnea é muito sensível, é tão sensível que o vento incomoda, um cisquinho incomoda, porque a inervação é muito superficial. Ora, se você coloca uma lente de contato, essa superfície fica insensível, pode bater o vento. Se cair o trequinho cai na lente, não cai você não sente nada. Ora, se você puser a lente, e entre a lente e o olho, naquela lágrima, tiver naquele dia um bicho que gosta de comer olho, na hora que você põe, ele começa a comer a superfície do olho. Ora, como essa superfície do olho está protegida, você não vai sentir nada. Se você dormir com essa lente 3, 4, 5 dias, uma semana, esse bicho vai comendo e fura o olho. Fura o olho. Você só vai sentir que furou, porque de repente você sente correr uma água quente e o olho fica embaçado. Aí você vai no oculista e você está com o olho furado. Não pode dormir com a lente de contato, ponto. Mas o fabricante diz que pode dormir com a lente de contato. Já mandei carta para o fabricante dizendo, se furar olho, eu vou no Ministério Público. E vou contar para toda a família que é você que está fazendo isso. Não durma com a lente de contato. Não dê. Sabe, o meu filho é muito preguiçoso, doutor. Ele estuda a semana inteira.
E aí tem que fazer a higiene da lente, aí tem... Não, deixa... Não deixa. Não deixa. Você viu que eu até fico bravo, né? E essas 6 aqui é interessante. Doutor, por que o senhor não quer que compre óculos direto na farmácia? Isso é reserva de mercado, o senhor está protegendo os seus pares oftalmologistas. Não. Eu não acabei de contar, quando eu estava brigando com ela, aqui agora há pouco, de óculos multifocal, que o rosto é assimétrico, que as alturas são diferentes, etc. e tal. Ora, quando você vai na ótica, você lembra que o cara mede os teus olhos, quando ele põe o óculos, às vezes ele põe um plástico para fazer o pontinho no óculos, faz um monte de medidas, etc. e tal, por uma razão. Porque a lente tem um centro, e esse centro tem que corresponder ao centro da pupila. Ora, se você vai na farmácia ou no aeroporto e compra um óculos pronto, primeiro, o grau é exatamente igual dos dois lados. O que raramente acontece na vida real. Segundo, as distâncias são exatamente iguais. A máquina não sabe fazer essas coisas. Então você vai comprar um óculos inadequado. Primeira razão para ir no oculista. Segundo, principalmente se você tiver mais do que 40 anos. O glaucoma e o diabetes. Senhores, a palestra era isso.